Então hoje nós vamos falar sobre o Sri Isha Upanishad, que é um texto muito conhecido dentro do campo da filosofia, aqueles que estudam a filosofia indiana, a filosofia que vem dos Vedas. Mas eu estou vendo aqui que tem gente nova. É a primeira vez que vocês vêm? Primeira vez que vocês vêm aqui? É a primeira vez, né? Como é seu nome? Cassiano. Cassiano, e você? Ana. Prazer. Bem-vindos. Desejo que vocês tenham uma boa experiência. Esse texto que nós vamos ler é um texto muito básico, mas é também um texto que traz a filosofia que nós apresentamos, que é a filosofia de que Deus existe, que Ele é uma pessoa e que Ele se relaciona com as pessoas de um modo geral, e que a iniciativa para esse relacionamento deve ser agora que o mundo já está todo criado, que já está tão desenvolvido assim. A iniciativa para o relacionamento com Ele deve ser uma responsabilidade nossa. Mais ou menos isso fala o Sri Isha Upanishad. A palavra Upanishad significa estar aos pés do mestre para obter conhecimento. Então é uma atitude, a atitude de chegar até os pés do mestre espiritual e perguntar então acerca da verdade absoluta. Então a palavra Isha, que vem antes, né, que vem antes da palavra Upanishad, define o objeto de estudo do Upanishad, o tema que o mestre vai falar para o discípulo. Então, o tema que é de interesse do discípulo escutar. Então, Isha aqui se refere a Ishvara, a pessoa suprema. Então, se refere a essa pessoa que é o Senhor de tudo, o proprietário de tudo, o provedor de tudo, a pessoa mais importante. Então, o Sri Isha Upanishad, quando junta Isha com Upanishad, então fica Isho com O, Isha Upanishad, descreve então um diálogo muito resumido, apresentado de forma filosófica, a respeito de Isha, a pessoa suprema, e para aquele que está buscando conhecer essa pessoa e o relacionamento com ela. Então, interessante que na introdução a esse livro, que é uma das edições do livro de Prabhupada, uma das edições é essa, a introdução que acompanha todos os livros de Prabhupada foi a transliteração ou a transcrição de uma palestra que Prabhupada deu em 1969 na Inglaterra. E Prabhupada falou sobre os ensinamentos dos Vedas. E nessa palestra, Prabhupada especifica uma palestra no Canway Hall de Londres, então uma palestra aberta ao público, feita para as pessoas curiosas do público. No começo do movimento, 69, o movimento no Ocidente tinha 4 aninhos, né? Ainda era muito novo. E Prabhupada deu essa palestra cuja audiência era formada por pessoas intelectuais, por indianos, por devotos, mas muito mais por um público sem conhecimento específico do tema do que por pessoas que já conheciam. Então era uma palestra aberta ao público. Então Prabhupada, nessa palestra de introdução, ele explicou que o conhecimento transcendental está acessível ainda hoje em dia, apesar de tanto desenvolvimento material, apesar do grande valor que se dá ao conhecimento material. O conhecimento está disponível porque ele vem sendo trazido até nós, até aqui, por uma corrente de sucessão de mestres e discípulos. Essa corrente de sucessão recebe o nome de Parampara, e esse conhecimento, Jnana ou Vidya,
esse conhecimento é transmitido por esta corrente de sucessão discipular desde a origem no planeta Terra até agora, e que essa corrente garante o certificado de genuinidade, que o conhecimento é genuíno. Então é necessário passar por esses mestres e por seus discípulos genuínos para que a genuinidade seja garantida. Nós temos o grande privilégio de dizer que nós recebemos esse conhecimento, todos nós estamos recebendo esse conhecimento, por um mestre genuíno, que é Prabhupada, que traz aqui o Ishopanishad. O Ishopanishad não é de autoria de Prabhupada, ele apenas trouxe os textos originais em sânscrito, que inclusive ele apresenta o texto original em sânscrito até nos caracteres Devanagaris, que são o alfabeto sânscrito original. Depois ele apresenta transliterado com caracteres latinos. Depois ele apresenta a tradução palavra por palavra. Então ele apresenta a tradução de todo o contexto, e então ele dá um significado hermenêutico, porque nem sempre os temas filosóficos são compreendidos facilmente. Então, aí, nesse significado hermenêutico, Prabhupada carimba o selo o certificado de que o tema foi apresentado genuinamente, porque ele faz parte de uma corrente de mestres genuínos. Então ele apresenta o texto de maneira genuína. E isso, para quem lê, é uma grande garantia. Um leitor interessado, estudioso no assunto, vai ver que há uma garantia de genuinidade. Podemos dizer, mas é um livrinho tão pequeno. E realmente é, mas o significado é muito grande. E tem grande importância em nossa vida pessoal. Porque nos dá a esperança de que podemos nos relacionar com Deus, com essa pessoa suprema. Embora Ele seja o Criador de tudo, embora Ele seja alguém assim tão célebre, uma verdadeira celebridade, ainda assim, na nossa pequenez, na nossa vida cotidiana, e especialmente naqueles momentos de reflexão pessoal, podemos parar e questionar: e como eu posso fazer algo diferente nessa minha vida? Será que eu tenho realmente que seguir adiante simplesmente para comer, para dormir, para me divertir dentro desse mundo e para me defender de tanta corrupção? Será que é isso que eu tenho que fazer apenas? Comer, dormir, me divertir e me defender? Isso qualquer outra entidade viva faz, não precisa ser um ser humano. Só para comer melhor, só para dormir melhor. Agora o colchão na moda é tal colchão, agora o colchão na moda é outro colchão, agora o de outro tipo. Descobrimos agora um tipo de espuma, agora a mola do colchão é como antigamente, mas agora ela está trabalhada de outra maneira. Só para dormir melhor? E dormir com ar-condicionado, ou dormir não sei como, ou dormir... Que isso? Né? E para não falar da moda da roupa de dormir, né? Que também entra na moda, sai de moda e tal. Então é só para dormir melhor que nós vamos viver nossa experiência humana? E também para nos divertir, inventar todo tipo de divertimento, agora videogames e tudo mais. A gente já compra um celular e já vem instalado nele os games, e é só para nos divertir melhor nesse mundo e aproveitar melhor os recursos do nosso corpo para viver, por exemplo, a nossa libido natural. Eu quero explorar essa libido, eu tenho que conhecer isso e aproveitar a vida, aproveitar a minha juventude só com isso? E se defender, a gente está praticamente, especialmente em nosso país, nós estamos numa condição inteiramente indefensável. Não temos como nos defender, definitivamente. Já pelo contrário, nós aprendemos que não devemos resistir às abordagens criminosas que chegam até nós. Vamos num lugar e perguntamos logo: esse lugar tem segurança? Como é a segurança aqui? E já sabemos
a dificuldade que os órgãos públicos têm para prover segurança para nós. Quem vem de outros países, onde a segurança é muito diferente da nossa, pode pensar, mas em tal lugar existe segurança. E de fato existe. Mas sempre esse mundo, de um modo geral, tem a característica da insegurança. Pode não ser tão agressiva como nós brasileiros experimentamos, mas sempre há algum tipo de insegurança. E vamos viver exclusivamente para isso. Nós vamos nos dedicar exclusivamente a essas 4 necessidades básicas, como comer, dormir, nos divertir e nos defender. Então, um livro como este, que é tão pequeno em tamanho, traz reflexões muito significativas para esse tipo de questionamento. E a invocação, por exemplo, já começa definindo o objeto de estudo. É aqui que se define o objeto de estudo, o Isha, que do trabalho científico, que é esse livro. Então, o objeto de estudo está definido aqui. Diz assim: Deus, a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo o que emana dele, como, por exemplo, este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado como todos completos. Tudo o que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo. Porque ele é o todo completo, muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. É interessante aqui. Aqui está descrevendo o que é ser completo e jamais deixar de ser completo, mesmo quando quando criações saem de dentro dele, ele continua completo. Podemos lembrar da mãe grávida, uma mulher grávida. Ela continua sendo o que ela é. Bom, ela não era assim antes, né? Antes ela era não grávida. No momento da gravidez, ela é grávida. E depois e ela continua como ela era, na sua natureza. E depois que o bebê nasce, ela continua como ela era também. E uma unidade completa saiu de dentro dela. Então, assim podemos entender como seria o todo completo. Não é perfeita a analogia, mas dá para entender o que é que quer dizer com unidades completas que emanam deste todo completo e que ele não perde a sua completude, ele não perde a sua característica de ser completo, porque unidades completas. Agora, olhe a responsabilidade. As entidades vivas, como nós, estão sendo aqui definidas como completas. E nós pensamos ainda, romanticamente, que temos que encontrar a nossa metade, a nossa alma gêmea, outros blefes da sociedade sentimentalista. Temos que encontrar a alma gêmea, temos que me completar. Você me completa, você me satisfaz. É apenas maneira de entender algo que realmente é próprio do ser humano, que é o amor. Mas não é filosoficamente exatamente assim. E está comprovado. Tanto que a gente passa de um amor para outro, de outro para outro, de outro para outro, e continua procurando a cara metade. Então não é bem assim. Então nós somos unidades completas. E especificamente porque essa unidade completa inclui a nossa natureza espiritual. Então nós somos, como matéria, nós sabemos que precisamos de ajuda. E como alma espiritual, precisamos ou não? Uma grande interrogação. Os livros vão dizer que sim, que precisamos de ajuda. A ajuda que nos traga a ferramenta para nós termos a visão de mundo equânime que nos dê a percepção do Espírito, que é natural, mas que está submetido agora ao predomínio da qualidade material da existência. Então nós não nos vemos
Nós temos essa dificuldade, mas precisamos entender que somos completos, que a qualidade espiritual vem do todo completo. Essa é apenas a invocação, que é para dizer, vamos falar sobre isso? Nós vamos falar sobre essa pessoa, Isha, essa pessoa que é toda completa, unidades completas emanam dele, fazem o que querem da sua vida porque tem livre-arbítrio, mas ele continua todo completo. Ele não precisa de nós. A nossa única relação com ele é com amor, é pelo amor. Como mãe e filho de novo, né? Como mãe e filho de novo. A relação é só de amor. A mãe não precisa do filho. O filho precisa da mãe até um certo tempo. Depois também não vai precisar mais da mãe. Embora a mãe sempre pense que precisa. E o filho também, né? O filho também sempre que precisa. Sente que precisa. A minha tem 93 anos e eu preciso de vez em quando falar com ela para o meu próprio benefício. E eu estou com 65, né? Então é essa relação mãe e filho. Mas essa precisão, essa necessidade não é tão precisa no termo de necessidade. Ela é baseada no amor, simplesmente. E a relação com Deus também é baseada no amor. Este amor não é um amor sentimental, meramente sentimental, é um amor prático. É um amor que se baseia em serviço. E o nome deste amor, na nossa prática diária, no nosso tipo de yoga, no yoga que nós apresentamos, é chamado de serviço devocional. O que caracteriza a nossa relação com o objeto de pesquisa é a devoção. Então o nome é serviço devocional. É o amor prático, amor comportamental, que está muito em voga hoje em dia. Já estamos estudando sobre isso popularmente. O conhecimento popular já está questionando aquele amor sentimentaloide que nós fomos criados. E agora já se fala do amor comportamento. E essa é a nossa relação com Deus, e o nome é serviço devocional. Então, vendo a invocação, vamos agora fazer o estudo, como o livro se propõe. Já que foi definido o objeto de estudo, como é que se vai estudar ele? E aí o mantra 1 traz o tema Ishavasya, que é o tema da propriedade, de a quem tudo pertence. E vai definir então que o nosso objeto de estudo é Purna, é completo, e ele é o proprietário de tudo. Olha o que o verso diz: o Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro deste universo. Portanto, deve-se aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, que foram reservadas como sua cota, e não se deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Este verso tem as duas partes. Já define que o objeto de nosso estudo não está sozinho, como o mantra de invocação foi falado, unidades completas saem dele. E agora já se fala dele e das unidades que saem dele. Dele como aquele que possui todas as coisas animadas e inanimadas, e das unidades que saem dele com a responsabilidade de aceitar as coisas que estão dentro desse universo somente na sua cota necessária, e que não se deve então roubar, não se deve acumular bens, não se deve ostentar, porque isso é uma ilusão, e é o que nós estamos vendo hoje em dia. De novo, falando do nosso país, Brasil, roubo é o que nós vemos nas autoridades, as autoridades políticas, pelo menos o que dizem por aí, né? Acumular bens é o que nos ensinam pelo sistema capitalista, que temos que acumular, e não ostentar. É muito diferente. A gente não vai comprar um carro que seja simplesmente útil. A gente tem que comprar um carro que nos traga um conforto muito bom, e que todos os outros também vejam que nós temos aquele objeto de consumo. Então, esse
mantra aqui já está dizendo para a entidade viva: questione a sua posição. Questione a sua posição. Você deve aceitar apenas a cota que é sua cota. Então vamos ao mantra 2. São 18 mantras. Nós estamos no mantra 2 agora, e diz assim: se alguém continua trabalhando dessa maneira que foi falada, de acordo com a cota, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, pois essa classe de trabalho, esse estilo de vida, não vai o atar às leis do karma. É muito bom explicar isso no Brasil, porque certamente se Prabhupada fosse falar de karma lá na Inglaterra, naquela época, então, ele ia ter que explicar o que é karma. Mas no Brasil, todo brasileiro sabe o que é karma, inclusive está no dicionário com a letra C, escrito com a letra C. É só ir no dicionário Wise ou Michaelis, todos dois têm, Aurélio, todos dois têm o significado de karma. Então, aqui está dizendo que se alguém atua dentro deste mundo de acordo com a vida simples, de pensar qual é a minha cota aqui, como eu vou simplificar a minha vida, e mantém o pensamento muito elevado de acordo com essa filosofia, ela não ficará presa pelas leis das reações que são do karma, né? O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Olha o que diz aqui. O ser humano não tem nenhuma alternativa a este processo. Ou ele trabalha e vai viver de acordo com a sua cota, evitando roubo, evitando ostentação, evitando tudo isso, vivendo de maneira simples, ou ele definitivamente vai ter que viver da reação de roubar, da reação de ostentar, da reação de acumular bens. Não tem nenhuma alternativa a este processo. Não há outra alternativa para escapar da lei do karma. E aí vem o mantra 3, diz assim: o matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Nós ouvimos dizer que a alma é eterna, e aqui está falando de matar a alma. Será uma incoerência, uma contradição, um paradoxo? O que é isso? Aqui é simplesmente licença poética, tá? Então, o matador da alma é ênfase, aqui usado o termo usado no sânscrito Atmaha. Atmaha é o termo usado aqui no sânscrito para dizer aquele que mata o Atma, a alma. Mas é só licença poética, é ênfase para dizer que matar a alma significa tirar dela a oportunidade de se liberar e voltar para o mundo espiritual sem ter que outra vez transmigrar em outros corpos, nascer e morrer repetidamente. Então diz aqui isso, e o que é que diz? Diz que não importa quem seja, pode ser quem seja, qualquer tipo de autoridade dentro desse mundo terá que nascer outra vez em lugares cheios de ignorância e escuridão. Como nós estamos vendo aqui, né? Esse é o lugar destinado aos matadores da alma. Se nós continuamos a matar nossas almas, como é o padrão que aprendemos nas nossas escolas, nas nossas universidades, pelo sistema capitalista, pelo sistema materialista de vida que estamos vivendo, nós vamos ter que continuar aqui, num lugar onde tem ignorância e escuridão. E continua, então, o próximo mantra vai dizer, sim, aqui lembram, né? Falou do objeto de pesquisa, que é o Senhor Supremo, depois falou das unidades completas que emanam dele, as pessoas, aí falou o destino que uma pessoa pode ter se não usar de acordo com a sua cota, e agora vai voltar a falar da pessoa suprema. Embora presente em sua morada, Deus, a pessoa suprema, é mais veloz que a mente e pode ultrapassar todos os outros que correm. Os poderosos semideuses não podem aproximar-se dele. Embora esteja em um lugar, ele controla aqueles que provêm o ar e a chuva. Ele supera a todos em excelência.
Quer dizer aqui que ele é realmente o ser primordial, a autoridade máxima, e que no organograma da vida material aqui existem autoridades para ocupar os postos muito importantes dentro desse organograma de autoridades como por exemplo prover a chuva e o ar. Aqui no Nordeste esta autoridade que provê a chuva tem alguma lei que a gente não entende bem e ele deve tentar fazer o mais justo possível, mas nós aqui sempre achamos que é pouco, que a chuva que ele nos dá é muito pouca. Nosso jardim aqui sofre demais com a falta de chuva e nós temos que ser simplesmente pacientes com isso, né? Nem a Embrapa dá conta disso, não é não, Magno? Bom, então diz aqui que ele é a pessoa suprema e que existem semideuses, e que esses semideuses, que é sempre fonte de nossa atenção, estamos sempre pedindo alguma coisa, porque sabemos, eles são os verdadeiros provedores nesse organograma, são os semideuses que são os provedores, nós estamos sempre pedindo a eles, e então, mas que Deus, a pessoa suprema, está acima deles, é o que diz aqui o mantra 4. Então vamos para o mantra 5, que diz o seguinte: o Senhor caminha e não caminha, está muito distante, mas também muito próximo. Ele está dentro de tudo, entretanto está fora de tudo. Isso aqui é para mostrar que ele é diferente de nós. A característica de comunicação dele é diferente de nós. Nós temos que estar preparados para nos relacionar com ele de maneira diferente. Nós não podemos dizer, eu quero ver Deus. Você é teísta, então diga, você vê Deus? Isso é muito comum. Quem é o Deus que você adora se você não vê? Então isso é muito comum, mas ele é diferente de nós. A forma dele, ele existe, tem uma forma, mas a forma dele não é feita por elementos como a nossa. Não tem pele, pelo, veias e tal, como nós temos. Tudo isso nele é diferente. Tudo isso nele é diferente. Ele tem uma forma transcendental, eterna, formada por apenas 3 elementos, Satchidananda. A nossa é formada por vários elementos, terra, água, fogo, ar, tudo isso está dentro do nosso corpo, e deu essa mistura toda e sai esses corpos bacanas, como os nossos, né? Que nós olhamos no espelho, às vezes ficamos satisfeitos, às vezes ficamos insatisfeitos, principalmente depois dos 40 a gente começa a ficar um pouco insatisfeito. Olha, se preocupa, o que está acontecendo, né? Por onde foram meus cabelos, né? Mas esses corpos maravilhosos que temos aqui são todos temporários, mas o corpo de Deus é eterno, Sat. Ele é Chit, ele é sempre consciente, ele não sofre de Alzheimer como nós podemos vir a sofrer, esperamos que não. Ele de esquecimento, ele não sofre de esquecimento, nunca, como nós às vezes nos esquecemos. A chave do apartamento, meu Deus, a chave do carro, bati o carro com a chave dentro. Isso não é possível de acontecer com ele, porque ele é Chit, ele tem conhecimento completo, consciência completa, e ele é Ananda, ele é sempre bem-aventurado, feliz, satisfeito. Ele não é como nós, que somos Nirananda, sempre buscando por Ananda, porque não possuímos. Sempre queremos ser felizes, porque essa felicidade nós não temos acesso. Embora ela esteja dentro de nós, nós não temos acesso a ela facilmente. Então vem o mantra 6, que vai voltar a falar das pessoas de um modo geral. Lembra, né? Falou do objeto de pesquisa, que é Deus, depois falou de Deus e das pessoas, depois falou das pessoas, depois falou de Deus agora, e agora volta a falar de novo das pessoas. Aquele que vê que tudo está relacionado com o Senhor Supremo, que vê que todas as entidades vivas são suas partes integrantes, e que vê que o Senhor Supremo está dentro de tudo, vai adquirir um privilégio. A pessoa que tem essa visão vai adquirir um privilégio que todos nós gostaríamos de ter, mas que ainda não chegamos nesse ponto. Não odeia nada nem ninguém. Imagine, né?
Eu odeio engarrafamento, né? Eu odeio tal coisa. Mas a pessoa que vê tudo relacionado com Deus, até o engarrafamento, não odeia nada, nem odeia ninguém. Já pensou o que é viver nesse mundo? Nadjugupsate é a expressão em sânscrito usada aqui. Nadjugupsate, não odeia nada nem ninguém. Ele realmente começa a adquirir as mesmas qualidades de Deus. Nunca será igual, mas ele começa a adquirir as mesmas qualidades. Por quê? Porque ele identifica tudo como Deus. Identifica tudo como produto da criação de Deus e identifica a presença de Deus em tudo. Aí o mantra 7. Quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas espirituais, iguais ao Senhor em qualidade, torna-se o maior conhecedor das coisas. Quem então pode ser ilusão ou ansiedade para ele? Coisas, em filosofia, tem um significado muito importante, não é, doutora? Ela é doutora em filosofia e eu estou aqui me atrevendo, que sou um mero estudante especulador, a falar isso. Mas a palavra coisas tem um significado em filosofia muito importante, e aqui é usada com esse significado importante, não é no significado popular. Diz assim: torna-se o maior conhecedor das coisas, daquilo que tem identidade, daquilo que tem significado dentro deste mundo, que não pode ser negligenciado. Essas coisas existem, isso existe, e por isso se torna uma coisa. Então, aqui diz assim: torna-se o maior conhecedor das coisas, torna-se o maior conhecedor de tudo que existe dentro desse mundo, apesar de que tudo isso exista de uma maneira individual e com identidade, com importância. Elas reservam uma identidade oculta que nós não sabemos, mas que precisamos saber através de um conhecimento, como por exemplo este conhecimento que o Isha Upanishad revela, e é isso que o Isha Upanishad está dizendo. Então aqui o texto traz um questionamento. O questionamento diz assim: quem então pode ser ilusão ou ansiedade para tal pessoa? A pessoa que vê todas as entidades vivas como centelhas espirituais. Quem vai, depois de identificar todas as entidades vivas, os animais, tudo que existe, vendo isso como centelhas espirituais, que tipo de ansiedade pode ter nessa pessoa? Que tipo de ilusão pode cair nessa pessoa? Bom, então passa para o mantra 8, que diz: tal pessoa que está praticamente livre da ilusão assim, deve realmente conhecer o maior de todos. Deve procurar, a gente já definiu quem é o maior de todos, né? Purna. Deve conhecer o maior de todos, que não é corporificado, não tem um corpo como o nosso, que é onisciente, diferente de nós que não temos essa onisciência, que é irrepreensível, que não pratica nenhum tipo de erro, então é irrepreensível, que não tem veias, ou corpo material, que é puro e não contaminado, que é o filósofo autossuficiente, e que desde tempos imemoriais vem satisfazendo o desejo de todos. Então essa pessoa realmente deve conhecer o maior de todos, que é não corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado, o filósofo autossuficiente, que desde tempos imemoriais vem satisfazendo o desejo de todos. Por quê? Por que a pessoa deve conhecer? Porque a pessoa está buscando por felicidade. E a felicidade que nós buscamos com o nosso corpo, com nossos sentidos, etc., não vai ser encontrada em outro, não. Porque está dito aqui, porque desde tempos imemoriais, tal pessoa que devemos conhecer vem satisfazendo o desejo de todos. É bem significativo isso, né? Então o mantra continua, o livro continua, e no mantra 9 vai dizer:
Na verdade, esse mantra vai explicar o que é que acontece com a pessoa que negligencia essa atitude da busca pelo espiritual, né? Diz assim: aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes entrarão na mais escura região da ignorância. Pior ainda são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Isso aqui é uma avaliação da oferta dos Vedas, gente. Os Vedas oferecem 3 temas: Karma, Jnana e Bhakti. O primeiro tema diz aqui: aqueles que se ocupam no cultivo de atividades kármicas entrarão na mais escura região de ignorância. Onde é essa escura região de ignorância? O ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Depois diz: pior ainda são aqueles que cultivam o pseudo-conhecimento, o conhecimento da liberação, aqueles que desejam ser liberados, mas querem a liberação, a salvação, no nível impessoal, que não reconhecem a autoridade da pessoa suprema, mas querem a liberação no nível do Brahma Jyoti, no nível de fundir-se e perder toda a sua identidade. É chamado de pseudo-conhecimento porque cada unidade completa que emana do todo completo jamais perderá sua identidade. Por quê? Porque está dito na invocação: ela é toda completa. Ela nunca poderá perder a sua identidade como indivíduo. Então nós nunca perderemos nosso indivíduo. Mas o pseudo-conhecimento nos diz: se absorva no impersonalismo, você vai eliminar todo o sofrimento desse mundo. Está vendo a dualidade do sofrimento e prazer nesse mundo? Você vai eliminar tudo isso com o conhecimento impessoal. É isso que está dizendo aqui. Então, verso 10. Vamos ver se a gente consegue chegar até o fim. Verso 10 diz assim: os sábios explicaram que o cultivo do conhecimento dá um resultado e o cultivo da ignorância dá outro resultado diferente. Então aqui começa a concluir o tema. Então você, do 10 ao 18, 8 versos, 9 versos, para definir para definir a conclusão. Porque já se discutiu o indivíduo, já se discutiu a pessoa suprema, já se discutiu a atividade da pessoa suprema, e agora vai se concluir como é que isso como isso interage. Então diz assim, vamos ver. Os sábios explicaram que o cultivo de conhecimento dá um resultado e que o cultivo de ignorância dá outro resultado diferente. Aqui tem um tema interessante, que é o tema da palestra inicial de Prabhupada, quando ele fala de epistemologia, quando ele diz que existem 3 maneiras de validar o conhecimento. Em grego, o conhecimento se chama episteme, e essa mesma palavra em sânscrito é prama. Então, epistemologia em português seria pramana em sânscrito. Então aqui está dizendo um tipo de pramana que é arsha pramana, que os sábios explicaram. Então é a palavra dos sábios, os sábios que vivenciaram aquilo, que comprovaram aquilo. Então eles estão falando. Por isso aqui o autor está dando a referência para validar este conhecimento dos sábios. Krishna também faz isso no Bhagavad Gita, né? Krishna também faz isso no Bhagavad Gita. E aqui ele diz, eles dizem que cultivar o conhecimento, vidya, vai ter um resultado. Cultivar a ignorância vai ter outro resultado. Até a nossa mãe diz isso, né? Em casa. Olha lá o que você vai fazer, viu? Você que sabe da sua vida. A mãe diz isso em casa totalmente pra gente. Por isso a mãe aqui está entre os grandes sábios, né? Então, a mãe aqui significa, no meu exemplo, na minha analogia, todas as autoridades do bem-querer, né? Inclui pai, mãe, inclui até a babá, inclui nossos avós, a escola, os professores, tudo, tá? Eu usei o coletivo de mãe, que tudo que é bem-querer tem que passar pela mãe mesmo, né? Ser validado por isso. Então, olha só. Aí entra o verso 11 que diz: só aquele que pode aprender simultaneamente os processos de ignorância e do conhecimento transcendental
pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes, que é um tema aqui, que é o tema do aprisionamento do indivíduo, e usufruir a bênção completa da imortalidade ou da eternidade. Como não morrer? O corpo vai morrer, mas como fazer a alma viver essa experiência de eternidade sem ter que estar sujeita a nascer nos lugares de ignorância e escuridão, como foi falado antes? A conclusão está também despertando para esse tipo de destino. Que destino é esse? O destino da completa imortalidade. Então, aquele que aprender Sankhya Yoga, aquele que aprender Sankhya, que é definir o que é material e o que é espiritual. Segundo capítulo do Bhagavad Gita, versos do 11 ao 30, descrevendo o que é conhecimento, a diferença entre matéria e espírito. Podem estudar, podem procurar, vocês vão encontrar lá isso aqui. Ali está, já no segundo capítulo, tudo que a gente precisa saber para evitar repetidos nascimentos e mortes. Está ali. Então, o Gita é chamado também de Gita Upanishad, ou seja, a filosofia apresentada na forma da poesia, da canção. A Gita é canção. E o Upanishad é filosofia, então a filosofia na forma da poesia, é o encontro entre filosofia e poesia. Bom, vamos lá, verso 12. Aqueles que se ocupam na adoração dos semideuses entram na mais escura região da ignorância, os karmis, né? Aqueles que praticam Karma Yoga. Não Karma Yoga, mas aqueles que praticam, que estudam a seção Karma Kanda dos Vedas, corrigindo, né? Aquele que estuda a seção Karma Kanda dos Vedas. Então eles começam a entender que existe um controle sobre tudo, que o universo é inteligente. O universo é inteligente, ele produz um resultado, então a gente precisa interagir com as energias do universo. Isso é karma. Então a pessoa começa a trabalhar com isso, é um nível de evolução muito grande já, mas não é ainda suficiente para quê? Para se libertar do que aqui é dito de forma bem taxativa. Em vez de ele dizer de maneira filosófica, simplesmente, se libertar dos ciclos de nascimentos e mortes, o que é que o Upanishad diz aqui? Entram na mais escura região de ignorância. Pá! Bem duro, né? Mas aqui estamos falando, lembrem, né? O Upanishad significa estar sentado ao pé do mestre. Se vai sentar ao pé do mestre para esperar cafuné na cabeça, está equivocado, não é assim? Vai levar pau. Vai levar conhecimento, filosofia, não tem jeito. Isso é tradicionalmente assim. O mestre, ainda bem que tiraram a palmatória no Brasil, que já rolou muito, né? Dona Iracema mesmo estava me contando como ela fazia para evitar a palmatória. Ela chegou a enterrar a palmatória no fundo do quintal da casa dela, para evitar a palmatória. Dona Iracema é uma vizinha nossa aqui, que mora aqui no condomínio, uma companheira nossa. Então, mas aqui entra duro o conhecimento, né? Quer adquirir conhecimento? Pois então leva essa. Aí, ó, conhecimento é esse aqui. Se continuar apegadinho ao fruto do trabalho que vem dado pelos semideuses, ó, nasce na região mais escura da ignorância, ou seja, nasce repetidamente. E aí continua com esse mesmo pique, né? Pior ainda é o destino reservado para aqueles que adoram o absoluto impessoal. Quer ser um salvacionista? Portanto, ó, fique sabendo, é pior ainda. Não vai nascer aqui não. Sabe o que vai acontecer? Vai para a liberação impessoal e vai perder o livre-arbítrio, entre aspas. Vai perder, entre aspas, o livre-arbítrio. Vai ficar lá um tempão livre ou privado do direito de identificar variedades, diferenças, e não vai desejar. Então, pior ainda do que estar aqui vivendo e aprendendo na vida é ir para uma região onde vai ficar livre do direito de escolher. É temporário, mas livre do direito de escolher. Imagine, aqui a gente escolhe, a gente pode mudar de vida, inclusive é privilégio das pessoas inteligentes mudar de opinião, né? Isso é privilégio das pessoas inteligentes. Então isso é esse lugar de repetidos nascimentos e mortes mesmo. Bom, faltam 10 minutos, vou aqui, são 10 mesmo? Bom, então 13, verso
Mantra 13, vamos ver se a gente termina. Eu vou ler do 13 ao 18. Acho que vocês já pegaram o fio da meada do livro, né? Já? Aqueles que têm um pouco mais de habilidade com a filosofia já entenderam que aqui tem um tema se desenvolvendo todo fechadinho. Não é muito explicativo, mas está todo fechadinho. Não há uma perda do foco. Se fosse uma redação do Enem, estaria dentro do contexto do Enem, da exigência deles lá. Não sai do foco nem nada. Então, olha só, eu vou ler do 13 ao 18 e procurem, vou dar uma ideia. Coloquem os pés, as plantas de pé no chão. Eu vou ler, vocês fechem os olhos, respirem lentamente. As crianças estão liberadas disso e os pais das crianças também. Os cuidadores das crianças também, tá? Não precisa fazer nada disso. Pode pôr os pés assim. E agora, escutem o que eu vou dizer de acordo com as explicações que eu dei até agora. Está declarado que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas e outro resultado adorando o que não é supremo. Tudo isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis que deram sobre este assunto uma explicação clara. É dever do homem conhecer perfeitamente a personalidade de Deus e seu nome transcendental, bem como a criação material temporária, com seus semideuses, homens e animais temporários. Ao adquirir este conhecimento, ele supera a morte e deixa de se sujeitar à manifestação cósmica efêmera. No reino eterno de Deus, ele desfruta vida eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Ó meu Senhor, sustentador de tudo o que vive, o teu rosto verdadeiro está coberto por tua refulgência deslumbrante. Por favor, remova esta cobertura e manifesta-te ao teu devoto puro. Ó meu Senhor, filósofo primordial, mantenedor do universo, ó princípio regulador, destino dos devotos puros, bem-querente dos progenitores da humanidade, por favor, remove essa refulgência, teus raios transcendentais, para que eu possa ver tua forma de bem-aventurança. O Senhor é a suprema personalidade de Deus, parecida com o sol, como eu. Que este corpo temporário seja reduzido a cinzas e que o ar vital fique imerso na totalidade do ar. Ó meu Senhor, por favor, lembra-te agora de todos os meus sacrifícios e como és o beneficiário último, por favor, lembra-te de tudo o que fiz para ti. Ó meu Senhor, poderoso como o fogo, ser onipotente, ofereço-te agora todas as reverências e no solo caio a teus pés. Ó meu Senhor, por favor, guia-me no caminho correto, ajudando-me a alcançar-te. E, como sabes tudo o que fiz no passado, por favor, livra-me das reações de meus pecados passados, para que não venham a existir obstáculos em meu progresso. Aqui termina. Deu para ver que há coerência do tema, que o tema está bem fechadinho. Quem acompanhou desde o começo pode ver que esse é um tema muito prático em termos de filosofia, porque ele nos leva a identificar o nosso objeto de pesquisa, a entender a nossa posição de acordo com esse objeto de pesquisa e então nos colocar na posição correta. E a posição correta é essa: oferecer orações. Ó meu Senhor, certamente eu estou chegando aqui, mas eu tenho um passado e uma carga de pecado que eu não consegui tirar da minha carcaça velha. Então, por favor, o Senhor que sabe de tudo, leve em conta todo o meu esforço e não leve em conta os meus pecados. Essa é a atitude. Por quê? Porque embora nós sejamos completos, nós nos interagimos com esse mundo e criamos situações desfavoráveis para a nossa iluminação espiritual. Essas situações desfavoráveis, que são chamadas popularmente de pecado, elas, na hora H, elas são obstáculos.
E elas precisam ser removidas. E a gente não consegue remover todos esses obstáculos. A gente precisa de ajuda. E a pessoa que pode fazer tudo, que é onipotente, é Deus. E de última hora ele chega lá com um rodo e passa assim o rodo, limpa tudo e a gente fica livre, leve, solto para voltar para o mundo espiritual. Esse é o tema aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta. Dá tempo ainda das perguntas, Senhor? Então, de acordo com o vice-presidente, não tem direito a perguntas. Eu daria, mas ele disse que não tem, então por favor, vamos parar por aqui, viu? Brincadeiras à parte, muito obrigado pela atenção de vocês, por terem vindo. E especialmente eu, quero dar a acolhida àqueles que estão vindo pela primeira vez, como Ana e os parentes, os pais e o tio do William. Obrigado por terem vindo. O festival está apenas começando. Hare Krishna.